Antes de 1979, os muçulmanos xiitas eram comerciantes e agricultores. Khomeini chegou com a Revolução de 1979 e mudou a vida de 90 milhões de pessoas. Naquela época não eram 90 milhões de pessoas, mas hoje 90 milhões de pessoas estão sendo mobilizadas contra o Ocidente. Agora eu sei e você sabe que Khamenei não tem 90 milhões de seguidores, no máximo 30 milhões devido à lealdade ao Estado e ao ódio a Israel. É por isso que dizemos que Khamenei é corrupto, vigarista, charlatão, vestido com trajes de religiosos e travando guerra contra todos os países do Oriente Médio, seja uma guerra militar ou de outra forma. O Islã tem o conceito de guerra apenas em defesa, então, um muçulmano nunca pode iniciar uma guerra. Ele só pode se defender. Todas as batalhas do nosso profeta foram defensivas, elas nunca podem ser ofensivas. Caso contrário, não é considerado religioso de forma alguma. É por isso que nos opomos ao Hamas. O Hamas atacou a nação judaica em 7 de outubro e disse que foi autodefesa por questões que aconteceram há 15 anos e há 70 anos. Veja, até mesmo na lei há um prazo de prescrição. Não dá para dizer, você me bateu há 100 anos, agora vou declarar guerra. Não funciona assim, precisa ser lógico. Portanto, você vê fátuas contra o ISIS e contra o Hamas, excomungando-os do Islã, considerando-os desviantes, amaldiçoando-os, proibindo que se juntem a eles, que doem para eles e que orem por eles e assim por diante. Mas esse jihad, até mesmo o jihad defensivo, é inválido, não se aplica mais. Quero repetir isso. Nem mesmo o jihad defensivo se aplica em nosso tempo. Por quê? Porque só pode ser iniciado pelo profeta ou por seus sucessores. E nós não temos esses sucessores agora. Os muçulmanos xiitas acreditam que o sucessor do profeta é o Salvador que ainda vai reaparecer. Os muçulmanos sunitas creem que o sucessor do profeta, conhecido por todas as religiões como o Salvador, apesar das divergências sobre linhagem e nome. E assim, os cristãos acreditariam na segunda vinda. Mas o ponto é que o Salvador reapareceria no fim dos tempos. Ele nasceria no fim dos tempos, mas os xiitas creem que já nasceu. A questão é que não há sucessor infalível do profeta nomeado por Deus para iniciar tal guerra defensiva, muito menos ofensiva. É por isso que dizemos que Khamenei é um charlatão corrupto e desonesto, vestido com vestes religiosas, e travando guerra contra todos os países do Oriente Médio, seja por ação militar, por guerra ou de outra forma. Quero dizer, Iman, essas coisas são tão interessantes. Quero continuar com essa linha de pensamento e responder de duas maneiras. Acho que uma das coisas que você está dizendo é que talvez remontando à dinastia Omíada, nos primeiros séculos após o Islã, houve o estabelecimento desses estados islâmicos que obviamente tinham seus próprios líderes, que geralmente, aliás, não eram clérigos. Eles eram imperadores, a dinastia Abássida, depois os mamelucos e tantos outros, os otomanos. Mas isso criou um novo fenômeno que era, de certa forma, seguir o Estado, seguir o mandato do Estado. Sabe, o Iraque está em guerra com o Irã ou a Turquia está lançando uma expedição contra os árabes no Oriente Médio. Acho que você está dizendo que isso foge um pouco ao Islã. Não existe nenhum mandato aqui que diga que, de certa forma, o líder de um país necessariamente tem o direito de falar pelo Islã. Gostaria de te perguntar se isso está correto. E então quero te perguntar um segundo ponto, que é: você considera a expansão islâmica, então, que ocorreu entre o século VII, sabe, de verdade? Durante todo esse tempo, quero dizer, os muçulmanos conquistaram a maior parte da Síria, Jordânia, aquelas regiões do mundo. Eles foram para o sul, para a África, conquistaram partes da Índia. Os mogóis comandavam o norte da Índia. Eles chegaram até os portões de Viena. Eles governaram a Espanha por centenas de anos. Quero dizer, eram batalhas defensivas? Não acho justo chamar todas essas batalhas de defensivas. Como você pode? Essas seriam ilegítimas segundo o seu entendimento da história islâmica? Sim, quem quiser te enganar numa entrevista dirá o Islã segundo mim, segundo o meu entendimento. Não estou aqui para isso. Vou te dizer exatamente o que é o Islã. E eu quero voltar primeiro, antes da conquista, a falar sobre os Omíadas. Dinesh. Veja, antes dos Omíadas nós tínhamos califas. O período Omíada é quando passamos de califas para reis. É por isso que fez sentido você levantar a questão do Estado. O profeta Maomé nunca teve um Estado. Não havia governo islâmico na época do profeta.
Mesmo pelos padrões atuais, o que define um Estado? Se eu te perguntasse o que faz um Estado, chefe de Estado, economia e exército. Esses são os dois pilares para funcionar. Até hoje, alguns países nem têm exército e dizem que não precisam, pois não há guerras há anos. Assim, é preciso uma economia básica. Naquela época, o exército era pilar essencial do Estado, e ainda é em muitos países, como os Estados Unidos. Mas todos os outros ministérios, como o do esporte, da saúde, da mídia, não são vitais. Então, sem eles, um governo ainda pode existir. Agora, na época do profeta, nunca tivemos uma economia. Tínhamos um Baitul Mal, um tesouro que o profeta, por sua piedade e cuidado com os pobres, esvaziava todas as noites e alimentava os necessitados com ele. Então, nunca tivemos uma economia e nunca tivemos um exército em Meca. Eram os mesmos muçulmanos que treinavam e treinavam seus filhos. E sempre que havia necessidade de se defender, eles se reuniam e saíam para se defender em batalha. Não existia um exército separado, como vemos hoje no Irã, por exemplo, com milícias. Atualmente há a Guarda Revolucionária e o Exército, certo? Isso nunca existiu na época do profeta, então dizer que as ditaduras islamistas de hoje, como o regime que ocupa o Irã, são de alguma forma herdeiras do profeta, que aliás é o que está escrito no púlpito de Khamenei. Isso é uma mentira absoluta. Falando sobre conquistas, agora vou voltar ao ponto em que passamos de califas para reis. Mas, novamente, o que torna qualquer coisa legítima no Islã, seja um ensinamento ou um ato, é se isso é sancionado pelo profeta e pelo Alcorão. Não encontramos isso em nenhum lugar. Basta olhar, por exemplo, os movimentos do nosso profeta de Meca para Medina e depois de volta para Meca. Meca não foi uma conquista. Antes de entrarmos na África, Ásia e Europa, Meca não foi uma conquista. O profeta era da tribo dos Coraixitas, que governavam Meca. Os Coraixitas estavam em guerra com ele e tentaram assassiná-lo na cama enquanto ele dormia. E, portanto, em um ato de legítima defesa, ele retornou e a tribo dominante, os Coraixitas, se submeteram ao profeta. Assim, ninguém morreu quando ele entrou em Meca. Então, chamar isso de conquista é muito errado, porque, pela lei tribal, a tribo se submeteu a ele como chefe da tribo, como líder da tribo. E ele é nativo daquela terra, ela pertence a ele, e ele voltou e a reivindicou, e então as pessoas aderiram à sua mensagem, portanto não houve conquista. O profeta nunca fez conquistas, é isso que quero dizer. Até mesmo toda a ideia do profeta enviar Osama, um jovem de 16 anos, Osama bin Zaid, para lutar contra os romanos em Jerusalém enquanto ele estava em seu leito de morte. O profeta prometeu vingar Zaid, morto pelos romanos, e enviou Usama, filho de Zaid, para liderar o exército. Eles saíram da cidade, souberam da morte do profeta, deram meia volta e retornaram. Assim, nunca houve conquista autorizada pelo profeta. O que aconteceu depois agora é uma divisão entre a doutrina teológica sunita e a doutrina xiita. E os sunitas acreditam que o califa pode fazer o que quiser porque ele é o califa e o sucessor do profeta. Os xiitas, por outro lado, e é por isso que isso é importante quando se trata do Irã, os xiitas acreditam que somente o infalível pode emitir decisões como essa, e não há nenhum infalível hoje. E novamente tivemos muitos sucessores do profeta. Tivemos 11, o 12º, aliás, é o Salvador que está vivo. Mas para os 11 imames, todos eles considerados infalíveis, nenhum deles ordenou qualquer conquista. E o Imam Ali, por exemplo, que é a figura unificadora entre sunitas e xiitas e primo do profeta, já quando chegou a sua vez de assumir o governo do mundo muçulmano, as conquistas já haviam ocorrido, então ele não expandiu de forma alguma. Posso dizer que as conquistas não foram islâmicas. E voltando ao seu ponto sobre líderes muçulmanos atuais, se representam ou não o Islã, 100% dou um bom exemplo. Sempre menciono os Emirados Árabes Unidos, que são um exemplo perfeito. Se você me perguntasse onde o Islã vai bem hoje, se eu pudesse mostrar a um ocidental ou americano como o Islã é de verdade, apontaria para os Emirados Árabes Unidos. Talvez um dia eu cite a Arábia Saudita, mas agora não. Mas atualmente eu posso apontar para o Bahrein, eu posso apontar para os Emirados Árabes Unidos. Os líderes dos Emirados Árabes Unidos são muçulmanos. Eles representam não só a região e sua geopolítica, mas também representam o Islã. Por que é, Dinesh, que só dizemos que o líder da autoridade palestina e Khamenei em Teherã representam o Islã? Eles são chefes de Estado, mas sempre que falam, interpretam como se fosse o que o Islã diz. Mas quando os governantes do Golfo falam, ninguém diz que é uma opinião islâmica.
Sim, o Sheikh Zayed, fundador, e o atual presidente Sheikh Mohammed bin Zayed representam o Islã. O que o senhor diria sobre países, imã, como a Indonésia, que são compostos em grande parte por muçulmanos e são países democráticos? Qual é a relação entre o Islã e a democracia, ou existe alguma relação entre eles? O Islã pode ter uma relação com qualquer sistema político. Não se preocupe com o Islã. Se os comunistas estiverem no poder, se forem os democratas, os republicanos, se for democracia, autocracia, teocracia, o Islã se encaixa. É isso que quero dizer. O Islã não está limitado por nenhuma restrição, seja qual for. O Islã é um sistema que se aplica ao que quer que exista naquele momento. Então nós não temos um problema do ponto de vista teológico muçulmano. O problema é quando há más ações, maçãs podres. Há pessoas ruins na comunidade muçulmana que usam fatores sem relação com a religião. Primeiro, essas pessoas, como a Irmandade Muçulmana, vieram primeiro para o Ocidente. Eles possuem mais dinheiro que os outros e não enfrentam barreiras linguísticas. O perfil etário deles é mais favorável do que o dos imigrantes que chegam com pais de 70 anos e as pessoas estão lutando para sustentar suas famílias enquanto têm 2 empregos, estudam e aprendem o idioma, certo? Essas pessoas conhecem o sistema. Na verdade, a Irmandade Muçulmana emprega ocidentais em seus escritórios e organizações, pessoas que nem sabem o que está acontecendo, qual é a agenda maior, certo? Eles dão conselhos aos islamistas, politizam a religião e depois vão ao parlamento ou congresso vender votos. Primeiro dominam o cenário. Aqueles que se recusam são intimidados e atacados, e então eles vêm e querem vender votos para você. Dizem que temos 250 milhões de muçulmanos, temos 2 milhões de muçulmanos, temos 100 milhões de muçulmanos que nos apoiam, que estão do nosso lado. Eles não dizem que somos 10 comunidades, eles dizem que somos o Islã. Eles falam por 2 bilhões de pessoas. E um pobre político que tem 8 meses restantes ou está esperando por outro mandato, eles pensam em termos de 4 anos. A Irmandade Muçulmana pensa em termos de 100 anos, certo? E com alguns presentes, boas fotos, eventos e doações para a campanha. E antes que você perceba, a Irmandade Muçulmana tem assento no Congresso. E essa é uma realidade concreta. Não é algo que estamos imaginando. Agora quero lançar luz sobre a Irmandade Muçulmana porque eles são a ameaça número 1. Eles nos deram Osama Bin Laden. Eles nos deram o ISIS. Eles nos deram o Hamas. Tudo de ruim e que nos causa dor de cabeça veio da Irmandade Muçulmana. Então você está dizendo que essa organização, que é realmente, pelo que eu sei, a mais antiga das organizações do islamismo extremista, remonta aos anos 90, se eu estiver correto, né? O professor do Egito que fundou a organização, Hassan al-Banna, se não me engano. E então o que você está dizendo é que essa organização se ramificou em muitos dos outros grupos que vemos hoje e tem a penetração mais profunda no Ocidente. Eu digo isso porque o tipo de Islã, e não o tipo de Islã, o que você está dizendo é que estou falando do Islã em si, que me parece não ser uma ameaça para o mundo, não ser uma ameaça por si só para o Ocidente, mas o tipo de Islã que muitas vezes é promovido é um Islã extremista que de fato representa uma ameaça. E você está confirmando que esse tipo de Islã tem mais poder, mais influência, talvez seja o Islã dominante? Islamismo. Certo? Correto. Islamismo é muito diferente do Islã. O Islã tem um livro chamado Alcorão, e podemos ter nossas opiniões sobre o Alcorão. Dinesh, tenho certeza de que você discorda do Alcorão. Tudo bem, mas os islamistas não têm o Alcorão. Sabe o que eles têm? Eles têm manifestos políticos, cartas, interpretações e escolhem a dedo os versículos, aplicando versículos que não deveriam ser aplicados em 2025. Então é muito importante que falemos com muita clareza, Dinesh. Eu sou muçulmano. Como é que você e eu podemos coexistir? Por quê? Porque, em primeiro lugar, eu sei que você é cristão e você sabe que eu sou muçulmano. Eu não estou aqui para te mudar e você não está aqui para me mudar. Eu te respeito como você é e você me respeita como eu sou. Ambos acreditamos em Deus. Você vê Jesus como filho de Deus, eu como mensageiro de Deus. Você crê que Jesus trouxe uma mensagem, certo? Seja eu o vendo como profeta ou você como filho, concordamos que a mensagem veio de Deus. Você o chama de pai, eu de Deus. E eu estou te dizendo, quando se trata de oração, nós oramos de forma muito parecida nas nossas intenções, nos efeitos que esperamos que a oração tenha sobre nós. Muitas mesquitas hoje eram antigas igrejas que teriam sido demolidas e abandonadas. Os muçulmanos as revitalizaram, reformaram e oram nelas.
Não creio que um cristão se oporia a muçulmanos orando em uma casa de Deus. Vocês vendem igrejas, enquanto muçulmanos nunca vendem mesquitas. Essa é a diferença. Não estamos oferecendo isso por aí. E, novamente, eu não lidero as orações. Eu não sou um imã que conduz as orações da congregação. E, portanto, essas são realidades que você me respeitaria mais se eu falasse sobre elas do que se eu as escondesse ou omitisse das minhas respostas para você. Existe uma realidade concreta. Os muçulmanos acreditam em um profeta chamado Profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. O profeta Muhammad, nós não o vemos como um profeta que veio trazer uma nova religião. Não, na verdade, ele veio para continuar exatamente o que Moisés trouxe e Jesus continuou. E agora o profeta fez isso para os árabes. Então nós tivemos as revelações bíblicas e a Torá no Sinai e em Jerusalém. E os árabes também precisavam de orientação. E o profeta veio na sua língua, o árabe. É isso que o Alcorão diz, que o Alcorão foi feito em árabe para que os árabes pudessem entender. Sua língua original não é o árabe, e nós não queremos debater isso. Isso é para outro debate, mas ele foi feito em árabe. Então, o ponto é que o profeta Maomé queria guiar os árabes para longe do costume de enterrar suas filhas vivas por vergonha de terem recebido uma filha em vez de um filho, queria acabar com o apedrejamento. O profeta queria acabar com as pessoas adorando ídolos, madeira e tâmaras, e quando sentiam fome, comiam seus deuses. Foi para isso que o Islã veio. Essa é a essência do Islã. Havia guerras tribais. Devem ser vistas em um contexto tribal, não religioso. O Islã não é anticristianismo nem antijudaísmo. Muçulmanos podem ser antijudeus por razões políticas. Antes de 1979, eu sou um muçulmano xiita. Antes de 1979, muçulmanos xiitas eram comerciantes e fazendeiros. Khomeini veio com a Revolução de 1979 e mudou 90 milhões de pessoas. Quer dizer, naquela época, não eram 90 milhões de pessoas, mas hoje temos um estado de 90 milhões de pessoas sendo direcionado contra o Ocidente. Agora, eu sei e você sabe que Khamenei não tem 90 milhões de seguidores, no máximo 30 milhões, devido à lealdade ao Estado e ao ódio a Israel. Mas quando ele fala e você o considera, o que os Estados Unidos veem? Um país de 90 milhões de pessoas, esse é o ponto final. Quero educar e conscientizar sobre o Islã que está livre da politização e da contaminação islamista. Não há espaço para política dessa maneira. Política precisa ser, ok, por exemplo, essa água passa pela minha terra. Quanta água eu reservo para mim? Quanto eu permito que flua para outras regiões? Esse tipo de política é bem-vinda, mas tentar conquistar e usar o terrorismo da imigração, certo? O regime abre e pressiona pela abertura dos portões do Iraque e de outros países do Oriente Médio para inundar o Ocidente com pessoas que, em estados normais como os Emirados Árabes Unidos, estariam presas. É isso a que nos opomos. O ponto principal é que, se quisermos paz, precisa haver um caminho claro e verdadeiro a seguir, onde você e eu possamos ser diferentes e coexistir ao mesmo tempo. Imam, é sempre um grande prazer conversar com você. Fascinante. Sempre sinto que estou aprendendo muito. E eu sempre sinto que você traz coisas que realmente fazem as pessoas refletirem e pensarem. Então, muito obrigado por se juntar a mim. Pessoal, estive conversando com o Imam Tawhid do site imams.org. Sigam ele no X, Imam da Paz. Imam, sempre um prazer. Muito obrigado. Obrigado, Dinesh. Até logo.